essa questão de normatização de um produto, eu diria que é a peça fundamental para que a gente entre no mercado de uma forma correta, de uma forma coerente. Os brasileiros preferem morar em uma casa. E as grandes incorporadoras não atuam nesse setor. As grandes incorporadoras, via de regra, elas têm como solução prédios, apartamentos. Na verdade, lá fora isso já está muito bem resolvido. Aqui nós estamos no caminho da solução, mas como tudo aquilo que é tecnologia nova, de fato a gente tem que se debruçar mais tecnicamente para entregar o sistema construtivo olhando para todas as perspectivas. Olá, eu sou Paulo Oliveira, presidente do Conselho do Clube da Construção Civil e CEO da Aratal. Nós vamos dar continuidade à série do C3 Talks que fala sobre construção off-site modular, né, e hoje o tema é Wood Frame. Para esse papo, a gente tem a satisfação de convidar o Guilherme Stamato, que é sócio-diretor da Stamad. Ele desenvolve projeto e consultoria em madeira, e o Luiz Martini, que é COO da Alea, que está conosco online. Bom, vamos chamar o Luiz Martini para ele se apresentar, né? E aí eu volto para o Guilherme. Luiz. Olá, tudo bem? Tudo bem, como vai? Obrigado pela tua presença, é uma grande satisfação para a gente tê-lo conosco a bordo, e vamos bater um papo hoje sobre a Alea e sobre Wood Frame. Muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, Guilherme, antes de a gente começar o nosso papo, eu gostaria de convidar todos que nos assistem para conhecerem e apoiarem o movimento Brasil Viável, em prol do avanço da construção industrializada. O site do Brasil Viável está na legenda desse vídeo, e a gente lembra que a adesão dos profissionais, o apoio das empresas é muito importante, não tem custo nenhum, e isso vai nos ajudar a avançar no trabalho de superação das barreiras que impedem a tão necessária industrialização da construção no Brasil. Bom, Guilherme e Martini, é um grande prazer tê-los conosco, e eu gostaria que primeiro o Guilherme nos contasse resumidamente como é que foi a sua trajetória profissional até chegar à construção off-site modular, e depois eu vou fazer essa mesma pergunta para o Martini. Muito bem. Bom, Paulo, em primeiro lugar, queria te agradecer esse convite. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui, poder participar do C3 Talk. Acho que eu preciso, inclusive, parabenizar vocês, né, o C3 e toda a iniciativa que vocês fazem para a construção civil industrializada no Brasil. Algo totalmente imprescindível para nós, quem já está como eu aí algumas décadas, já pelo menos 2 décadas trabalhando com construção e focando em construção industrializada, esse movimento é muito importante para nós. Bom, fazer um breve resumo, apesar de criação aí uma boa jornada na área de madeiras, né? Eu comecei desde a graduação, me interessei por madeiras, lá em São Carlos, na USP, tem o laboratório de madeiras, e aí eu já segui para pós-graduação, mestrado, doutorado, no departamento de estruturas, focado em estruturas de madeira. Mas eu também tive a felicidade de conhecer o Marcelo Sacco, que em 2002 a gente já começou um projeto de produzir vigas em madeira. Você vê, há mais de 20 anos atrás, é um produto que é muito usado na construção wood frame, principalmente americana. Perfeito. E a gente já construiu a primeira construção wood frame, que foi para a FEAB, para a DP Engenharia, na FEAB, em 2003. Isso, para mim, foi um grande impulso para começar com o wood frame. Depois vieram vários outros eventos, que eu acho que o principal em seguida foi quando nós formamos a Comissão Casa Inteligente, em Curitiba,
que em 2009 começou, em 2011 a gente conseguiu escrever a diretriz SINAT para a wood frame. Esse foi um grande divisor de águas para a construção de wood frame industrializada, onde logo depois a Tec Verde fez o seu DATEC. Isso impulsionou a construção de wood frame industrializada. A gente sabe que tiveram outros players no Brasil, muito mais de forma individual, né? Alguns até montadores que foram para os Estados Unidos e voltaram ao Brasil em alguns momentos e fizeram, outras empresas que fizeram, mas acho que foi realmente a partir dessa diretriz SINAT que a gente pode dizer que o wood frame no Brasil passou a ser um movimento setorial, né? Nessa diretriz, nessa comissão passam muitas empresas produtoras de matéria-prima, empresas que constroem wood frame, profissionais, pesquisadores, engenheiros, né? Empresas de projeto como a Stamad. E, enfim, e aí nisso a Stamad passou a focar muito fortemente nos projetos de wood frame. Começamos os projetos com a Tec Verde e participamos dos 3 DATECs hoje que existem para wood frame, que é o da Tec Verde, da Imergrum e da Alea. Hoje fazemos todo esse trabalho de projeto e consultoria para a Tec Verde e para a Alea e também para alguns consultores individuais. Tá? Essa é de uma forma bastante resumida, esse foi o nosso trajeto. Excelente, Guilherme. É muita história e eu fico muito contente com esse momento para a madeira no Brasil, no caminho da construção off-site modular. Então é muito bom ouvi-lo. Mas agora a gente vai voltar para ouvir um pouquinho também o Martini. A gente quer saber do Martini exatamente a mesma coisa, né? Então, Martini, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória profissional, né? A história da Alea, que é uma história recente, mas já bastante importante, já nasceu robusta. Então, conta para a gente um pouquinho, por favor. Claro, um prazer. Eu me formei em engenheiro mecânico na USP, também de São Carlos, e quando eu me formei eu tive a oportunidade de trabalhar com inovação na Embraer, foi a minha primeira experiência profissional, e durante esse período eu consegui fazer um mestrado em engenharia de produção ali no ITA, né, que é vizinho do Embraer, tem uma boa parceria, e resumindo, eu passei por algumas empresas brasileiras que me ajudaram muito a formar competências, principalmente em inovação, em tecnologia e um pouquinho de marketing também. Então, depois da Embraer, eu passei um bom período na Natura, depois eu estive à frente da Wine, que é um e-commerce de vinhos, e antes de me juntar aqui à Tenda, eu estava na Amazon, aqui na Operação do Brasil. Na Tenda eu estou há 4 anos, né, vim aqui, me juntei ao time da Tenda para liderar a transformação digital, nossa operação de Tenda e Alea, e desde o final do ano passado que eu estou à frente aqui da nossa operação de Alea, que é a nossa, como a gente diz, a nossa startup da Tenda, né, dedicada de fato a casas de wood frame, que a gente tem aqui no interior de São Paulo, a nossa primeira fábrica já operando desde o ano passado. Muito bom, Martim. Bom, então para aqueles que nos assistem, vocês já perceberam que a população de engenheiros de São Carlos teve um desfalque importante hoje. Bom, na sequência eu queria pedir para o Guilherme que ele tem uma experiência fortíssima na elaboração de normas, desenvolveu vários projetos importantes em madeira, né? E o Guilherme é um dos projetistas mais renomados nesse setor no Brasil. Então, gostaria que o Guilherme nos contasse quais são os desafios para a gente projetar hoje construção off-site modular em wood frame. Paulo, quando nós começamos, então, voltando lá em 2003, né, por sinal foi quando a gente criou a Stamad, está fazendo 20 anos esse ano, nós procuramos quais eram os recursos que nós teríamos para projeto de wood frame. E nós encontramos o seguinte: as normas americanas são fundamentadas num padrão de produtos que existem nos Estados Unidos. Era difícil trazer isso para o Brasil diretamente, porque nós não tínhamos o mesmo produto, a mesma qualidade da madeira. E nós encontramos nas normas europeias, né, basicamente o Eurocode, um formato de norma muito mais interessante para nós, onde a gente consegue alterar as propriedades de cada material e isso permite que a gente traga isso para a nossa realidade aqui. Então, a gente desenvolveu, né, inicialmente um método de cálculo que é muito parecido com o europeu. Isso
foi discutido aqui, inclusive é o que está incorporado na norma de wood frame, que, por sinal, está em fase de consulta nacional final agora, e que deve entrar em vigor ainda nesse semestre, que essa questão de normatização de um produto, eu diria que é a peça fundamental para que a gente entre no mercado de uma forma correta, de uma forma coerente, de uma forma segura, e que isso justifica para todos os players aí que a gente tenha um sistema de construção em wood frame dentro da melhor engenharia possível. Como realmente é difícil a gente fazer isso sem ter normas brasileiras, a gente passou a construir uma norma, escrever uma norma. Essa mesma comissão Casa Inteligente de Curitiba sediou esses encontros, e a gente deve ter aí em breve uma norma de wood frame para embasar todo esse processo. Fora isso, como o wood frame basicamente é uma estrutura de madeira, a gente tem uma norma brasileira de estruturas de madeira, que acabou de ser revisada em 2022, e que serve muito bem para o cálculo estrutural. Só que a gente tem que lembrar que uma construção não é só estrutura, né? E a gente tem que pensar no desempenho do todo. Então, a gente tem que aplicar nesse conceito as normas de desempenho e todas as outras normas específicas de instalações, enfim, todas de conforto. Tudo que está relacionado a uma edificação precisa ser aplicado. E nós temos hoje no Brasil normas que a gente consegue aplicar para esse sistema. Tá? Então, eu fico bem seguro de dizer que a gente hoje já está bem amparado, e com a publicação da norma de wood frame mais ainda, para fazer projetos eficientes e seguros de wood frame num sistema industrializado, em sistemas já modulares, que é o que a gente vê acontecendo principalmente na Europa e no Japão já há mais de 10, 15 anos, e a gente consegue desenvolver isso no Brasil atualmente. Perfeito, Guilherme. Estamos num bom caminho. Sim, né? Sim, bastante trabalho, num bom caminho. Vamos em frente. Bom, agora eu gostaria de me dirigir ao Martini para a gente conversar um pouquinho sobre a Alea. Né? Martini, a Alea nasceu com uma estratégia bastante interessante, olhando mais para o interior e, obviamente, habitação de interesse social. Né? Vocês têm uma planta muito bem posicionada, e eu sei que eu não tive o prazer ainda de conhecer, mas eu sei que é uma belíssima fábrica, né? E vocês escolheram o wood frame, né? A minha pergunta para você é a seguinte, né? São dois pontos que eu acho que são relevantes. Por que a escolha da Alea pelo wood frame? Né? E como é que você vê potencial, demanda futura para habitação de interesse social em wood frame no Brasil? Perfeito. Olha, a Alea nasceu com um propósito muito claro de entregar a casa dos sonhos para quem nem sabia que podia sonhar. Isso, obviamente, conversa muito com a população, com o nosso target, que é a população, ou projetos de interesse social. A gente fala aqui de uma população que dificilmente tinha acesso a um produto de extrema qualidade. Do ponto de vista empresarial, a Alea nasce para resolver um paradoxo. 70% dos brasileiros gostariam de morar numa casa. Eles preferem, né, e declaram isso abertamente, que 70% dos brasileiros preferem morar em uma casa. E as grandes incorporadoras não atuam nesse setor. As grandes incorporadoras, via de regra, elas têm como solução prédios, apartamentos. Né? E a Alea nasce justamente para tentar endereçar esse paradoxo, e a solução que a gente encontrou passa justamente pela industrialização, né, que é a construção off-site. E a madeira foi escolhida, né, quer dizer, o wood frame, o chassi de madeira, foi escolhido como uma solução absolutamente coerente com essa abordagem industrial da construção civil, e que, adicionalmente, ela traz dois pontos que, para a gente, tem um valor realmente muito interessante. O primeiro é a qualidade do produto final. A casa de madeira, da forma como a gente produz dentro de um ambiente controlado da indústria, de uma fábrica, ela entrega um produto final de muita qualidade, e que, pela forma como ela é construída, ela tem um conforto térmico muito superior ao que a gente entende na construção convencional. Então, esse conforto térmico ele se reflete em qualidade de vida para o nosso consumidor e economia de energia, porque, de fato, a gente percebe que tem um menor uso, por exemplo, de ar-condicionado. E o outro ponto que para a gente, né, os dois pontos, o segundo ponto que é extremamente relevante, é que a madeira é absolutamente sustentável. Né? Então, você tem uma pegada de carbono negativa, diferente da construção convencional, que usa cimento, aço, que tem um impacto ambiental muito grande. Então, a gente entende que essa proposta de valor, ela é absolutamente coerente, porque a gente tem um projeto que é economicamente viável, a gente entrega um produto de qualidade
trazendo aqui um papel social super interessante, com uma proposta que é ambientalmente correta, que na verdade ela ajuda nos desafios que a gente tem de tornar esse planeta um melhor lugar para a gente viver. Excelente, Martini, muito obrigado. Bom, Guilherme, vamos pegar um outro ponto que eu acho importante, né? Você é um estudioso, é um professor também, e eu tenho certeza que você está muito plugado, até porque você contou que se estudou muito as normas internacionais de madeira, né? E olhando para fora, né, quais são as tendências internacionais em relação ao uso da madeira na construção industrializada e que perspectivas a gente tem para o uso estrutural da madeira no Brasil? Paulo, acho que isso é uma resposta muito... É muito prazeroso chegar aqui para você e te dar uma resposta sobre isso pelo seguinte. Quando eu resolvi seguir o caminho da madeira lá em 95, nem se pensava na realidade que a gente tem hoje, né? Mas a gente tem hoje um cenário perfeito para as estruturas de madeira. Na verdade, que foi em parte construído com muita engenharia, muita tecnologia. Pra você ter uma ideia, o que o Martini acabou de falar sobre a escolha da Alea sobre o wood frame é algo que já foi percebido, principalmente na Europa, já há algumas décadas, onde eles viram que fazer a construção em wood frame proporcionava a solução de diversas questões que eram problemas para eles, que era a questão de industrialização da construção, a questão de matéria-prima sustentável e, no final, desempenho, né? Os alemães, em primeiro lugar, desenvolveram as casas passivas, umas casas que têm uma eficiência, principalmente de energia, né, conforto térmico, com baixa demanda de energia, muito cedo não seria a palavra, mas eles desenvolveram isso com bastante rapidez, inclusive para atender alguns protocolos que os europeus mesmos tinham criado. E chegaram até a subsidiar a construção dessas casas passivas, que majoritariamente eram em madeira, tá? Inicialmente em wood frame, e agora, mais recente, como tendência, como você me perguntou, a madeira engenheirada, o CLT, né, vem ganhando muito espaço na construção também. A construção com madeira se desenvolveu com uma tecnologia que era impensável há 30, 40 anos atrás, de industrialização, de precisão, que se adequa totalmente também à evolução da engenharia com BIM, com a capacidade de automatização da produção. E essa precisão levada a cabo permite hoje fazer prédios de 20 andares com estrutura em madeira, tá? Com uma montagem extremamente rápida e uma solução que, no final das contas, ainda vem de brinde toda uma vantagem de sustentabilidade. Então, quando a gente pega hoje o ESG, por exemplo, e a gente aplica isso para a madeira, a gente percebe que a madeira atende, e já atende naturalmente tudo isso, né? Atende a questão social, porque a madeira é um produto que se produz de uma forma pulverizada. Não exige um grande investimento, como é o caso da indústria de cimento e de aço. Então, beneficia uma grande quantidade de pessoas, desde o plantio da madeira, de todo o processo. A sustentabilidade, como você já colocou, da pegada de carbono, né? A madeira sequestra o carbono da atmosfera, que hoje é o nosso grande problema, e mantém sequestrado. Então, construir uma edificação que vai durar 50, 100 anos em madeira está garantindo por mais tempo esse carbono sequestrado. No final de tudo, um bom exemplo é que a própria comunidade europeia, né, a primeira-ministra Ursula eles estão patrocinando um estímulo muito grande europeu para a construção em madeira, o que eles estão chamando de novo Bauhaus, né, mas focado em madeira. A tendência digamos assim, o aumento em escala da construção em madeira, seja de wood frame para edificações de menor porte, seja com madeira engenheirada, onde a gente tem a Urban começando a produzir aqui, mas temos historicamente no Brasil indústrias de laminado colado, como a ITA, a Rewood, Crossland, já tivemos Laminar, Smart, enfim. O Brasil tem uma história de poucas empresas, mas que a tendência agora o Brasil começa a seguir a nível mundial de produção de madeira engenheirada para a indústria de alta tecnologia de construção em madeira. Perfeito, Guilherme. É importante para a gente também essa consciência setorial, né, em se tratando de ESG, que a gente precisa realmente caminhar para um mundo mais net zero, né? E a construção tem uma grande responsabilidade nessa equação, né?
algo próximo de 40% das emissões de carbono mundiais são decorrentes da construção. Então, a gente realmente tem que assumir a nossa responsabilidade e buscar esse net zero, né? Muito bom, Guilherme. Eu vou voltar agora para o Martim, né? Temos uma outra pergunta importante para fazer para eles, né? Martim, bom, já falamos que a Alea caminhou em direção ao interior, habitação de interesse social, né? E eu queria saber em que cidades a Alea tem empreendimento hoje e uma questão bastante importante, quais são os principais desafios da Alea para 2023? Legal. A gente entende que o período de 2019 a 2022 foi um período em que a gente estruturou o negócio, né? Então, entender onde colocar nossa fábrica, trouxemos os equipamentos, fizemos a escolha de um equipamento sueco, fizemos a instalação, criamos a marca Alea, enfim, foi um período de bastante experimentação, né? Mesmo assim, nós já fizemos 8 lançamentos de Alea, então destaque para Santa Bárbara, Araraquara, Iperó, Itapetininga. Agora, no começo do ano, a gente lançou Boituva. Um detalhe importante, todos os projetos, com exceção deste último, estão 100% vendidos, que mostra a aceitação do cliente com a nossa proposta de valor. Então, todos os produtos foram vendidos realmente com muito sucesso, num espaço de tempo muito curto. E o que a gente está entendendo agora, a partir de 2023, a gente começa um ciclo de crescimento, de expansão, como é natural em todo o ciclo de desenvolvimento de uma startup, né? Então, agora o grande desafio é escalar a operação. Nós temos uma fábrica hoje que tem uma capacidade já de produzir 10 mil unidades por ano, né? Então, a gente realmente entende que esse é o momento de escalar, né? E a gente está, nesse momento, inclusive, trazendo uma nova modalidade, um novo negócio para a gente. A Alea nasceu inicialmente para ter condomínios, né, onde a gente cuida de todo o processo de compra, legalização, lançamento, comercialização e a própria construção das casas, né, em condomínios fechados. E a partir de 23, a gente começa a ter uma atuação também em lotes prontos. Nós desenvolvemos um segundo produto que atende às necessidades de lotes prontos para que a gente consiga escalar o negócio mais rapidamente. Então, neste momento, a gente está olhando essas duas oportunidades de negócio. Os condomínios fechados de Alea, que obviamente tem um ciclo de desenvolvimento um pouco mais lento, e para ganhar tração e acelerar esse crescimento, a gente também entra com essa atuação em lotes prontos, que a gente já tem o primeiro lançamento agora em março. A gente já pode trazer aqui em primeira mão. A gente vai ter um lançamento em Luiz Antônio, fica ali próximo a Ribeirão Preto, que a gente vai lançar cerca de 100 casas já nesta modalidade de lote pronto. A gente compra o lote de um parceiro, cuida do processo de legalização, lança e constrói de forma muito rápida, né? Então, a gente entende que esse é um processo que traz muito benefício para a loteadora, para o cliente e para a gente também, porque a gente, de fato, consegue escalar a operação e aprender com os novos desafios que vão surgir. Perfeito, Martim. Muito bom, muito bom. Bom, Guilherme, vamos falar mais um pouco de normalização. Que impacto você acha que a norma da ABNT, a NBR 16936, edificações em Light Steel Frame, vai produzir no Brasil? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explorasse mais especificamente essa norma, né? E outro ponto, né? O que você poderia contar para a gente sobre a normalização internacional de Light Steel Frame, né? E também para madeira engenheirada? Como é que a gente está caminhando nesses dois universos voltados para a madeira? Bom, eu diria o seguinte, Paulo, para a nossa norma de wood frame, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí há mais de 5 anos, a nossa grande expectativa é que esse wood frame passe a ser viável para empresas menores que hoje não teriam capacidade de investir num Datec, por exemplo. Como eu disse, hoje tem 3 Datecs em vigor de wood frame, né? O da Alea, da Datec Verde e da Imergrum, que foram empresas que realmente investiram e que têm capacidade de ter esse tipo de investimento e vir um retorno. Geralmente o Datec é feito com foco em programas de financiamento como o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, enfim. Quando a gente tem uma norma, isso se
amplia, isso viabiliza que muito mais pessoas ou muito mais empresas investam no wood frame e passa a dar segurança tanto para o cliente final, para a executora, para o financiador. Então, a nossa expectativa com a publicação da norma é um crescimento de forma pulverizada ou uma forma de popularizar o wood frame, que é um sistema construtivo que pode ser feito tanto em loco, como é o padrão americano, e que resulta em casas de qualidade, quanto um investimento maior numa indústria e partir para a industrialização da construção. A gente tem a expectativa que esse ano essa norma seja publicada e que, então, acho que esse movimento deve começar a girar ainda esse ano e a partir do ano que vem a gente veja os resultados. Lógico que tem toda uma cadeia de suprimentos que também precisa se adequar, né? Infelizmente, apesar de termos madeira plantada em praticamente todo o território, a gente não encontra madeira exatamente como é necessário para o wood frame em qualquer loja, em qualquer lugar. Mas isso é uma questão de ajuste de mercado. Já temos aí os outros sistemas de chapas de drywall, por exemplo, revestimentos externos, isso já é mais comum. Então, a nossa expectativa é que o wood frame se popularize com as normas, com a norma de wood frame. Em relação à norma internacional, isso é uma coisa bastante perceptível do ponto de vista mundial em relação à madeira engenheirada. Eu diria que a tecnologia do wood frame não mudou muito nos últimos anos, mas o foco em madeira engenheirada, em pesquisas, quando a gente vai para congressos internacionais, a gente vê o histórico, né? Eu participo desse congresso desde a década de 90, e eu vejo que a quantidade de assuntos pesquisados em madeira engenheirada para edifícios altos domina hoje a maioria dos congressos relacionados à madeira. Isso faz com que as normas estejam o tempo todo sendo atualizadas. Tá? O Eurocode mesmo está em processo de atualização. O Canadá saiu na frente dos Estados Unidos, tem uma norma específica de CLT, depois os Estados Unidos também atualizou as normas. E eu diria que essas normas precisam estar atualizadas hoje pela velocidade do desenvolvimento técnico e científico, elas precisam se atualizar no máximo a cada 3 ou 5 anos no máximo para se adaptar às tecnologias. Isso tem proporcionado, como eu disse, a realização de grandes estruturas em madeira no mundo todo. E é lógico, todas embasadas em conhecimento científico e que ninguém arriscaria fazer um prédio de 20 andares sem ter isso. Eu diria que hoje o desenvolvimento tecnológico está até mais acelerado do que essas normas que vêm correndo atrás para poder finalmente formalizar o conhecimento e colocar em forma de norma. Perfeito. Até vale aqui a gente contar, né? Eu tive um papo recente aqui no C3 Talks com o Nico da NOA, né? Que incorpora em madeira engenheirada, e eles vão fazer em breve um empreendimento na Vila Madalena chamado Arvoredo, e tiveram um trabalho muito grande, né? Para poder gerar documentação técnica suficiente para respaldar o Corpo de Bombeiros a definir critérios, né, de projeto para construção em madeira engenheirada, né? Na verdade, lá fora isso já está muito bem resolvido. Aqui nós estamos no caminho da solução, mas como tudo aquilo que é tecnologia nova, de fato a gente tem que se debruçar mais tecnicamente para entregar o sistema construtivo olhando para todas as perspectivas. É aquilo que você falou, que a gente não pode olhar só para a estrutura, só para a madeira como estrutura, né? Mas a gente tem que olhar para o sistema construtivo como um todo. Mas muito bom. Se você me permite, inclusive, por favor, complementar, essa questão com aprovação em Corpo de Bombeiros é algo que realmente é novo, e eu participo com a NOA e participei do prédio da Dengo, que foi construído em madeira engenheirada. É um prédio de 3 andares, muito interessante no início da Faria Lima, e que nós passamos por todo esse processo de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Isso deu início a um processo dentro do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo, de desenvolvimento de uma documentação que está ainda em fase, né, sendo trabalhada internamente, mas que eles chamaram diversos especialistas na área de estruturas de madeira e de incêndio, junto com os especialistas do Corpo de Bombeiros. Eu parabenizo o Corpo de Bombeiros, foi um trabalho muito técnico, muito eficiente, e que tem como intenção exatamente, como uma norma, né, mas trazer uma formatação de como deve ser uma documentação técnica para aprovação de uma edificação em madeira, seguindo, inclusive,
todos os conceitos que as normas internacionais hoje também apresentam. Então, em breve a gente deve ter isso publicado, e isso também dá bastante segurança para todos os envolvidos, né, de que a gente está fazendo... O estrutura de madeira, as pessoas têm essa impressão de que a estrutura de madeira, tem um problema com fogo. Essas grandes estruturas de madeira, na verdade, elas têm um comportamento muito bom. Aliás, é o melhor material em relação ao fogo, porque ela não perde as propriedades na camada interna. Ela carboniza a parte externa, mas a parte interna não. Então, a gente usa esses conhecimentos em cima da madeira para fazer um projeto desse e que ele seja seguro. E a madeira é mais previsível, né? Até Exatamente. Por essa questão. Né? Exatamente. Mas é muito bom, muito bom. Acho ótimo ponto para quem tem preocupação com madeira. Esse é um ponto que elucida bem. Muito obrigado, Guilherme. Bom, a próxima pergunta eu gostaria de fazer primeiro para você e depois também para o Martini, né? E ela se relaciona às barreiras. Na sua visão, Guilherme, quais são as principais barreiras que impedem o avanço da construção off-site e modular em wood frame no nosso país? Paulo, isso é bem dinâmico. Você sabe que quando nós criamos essa comissão em Curitiba, nós fizemos um estudo e a gente chegou à conclusão de que a gente tinha barreiras técnicas, que eram normativas, barreiras de financiamento e barreira cultural, que era o cliente final comprar. Como o Martini acabou de colocar, e vou deixar para ele confirmar isso, as casas da Alea, quando o empreendimento começa a ser construído, elas já estão 100% vendidas. Então, a barreira cultural, eu diria que já não existe mais. As barreiras normativas, nós estamos trabalhando para eliminá-las, e é lógico que é um processo contínuo, mas eu acho que a gente já está superando. E as barreiras técnicas envolvem cadeia de suprimento, qualificação de materiais, qualificação de mão de obra em todos os níveis, né? Eu acho que a engenharia hoje, as boas escolas de engenharia hoje, ainda não estão preparadas, não estão preparando profissionais para essa industrialização. E isso precisa ser visto, precisa ser trabalhado internamente, para que os engenheiros saiam com essa cabeça de industrialização e que tirem o melhor proveito de tudo que a industrialização pode trazer. Então, eu creio que hoje a maior barreira que a gente tem que atuar é essa barreira técnica de mão de obra, de pensadores e de materiais dedicados a isso, tá? Soluções e materiais dedicados a isso. E aí depois a gente entraria numa outra barreira, que acho que isso é o que o C3 trabalha fortemente, que é a barreira tributária. Tá? Eu sei que isso é assunto para muito pano para manga, mas a gente hoje é penalizado se a gente faz uma industrialização, mas isso a gente tem que combater. Perfeito. É muito injusta a posição da construção industrializada hoje frente à construção tradicional no que diz respeito à questão tributária. Nós precisamos, de fato, resolver isso. A construção tem problemas importantíssimos de produtividade, né? E terá problemas, principalmente no setor de habitação de interesse social, de demanda. Nós vamos quadriplicar a demanda nos próximos 10 anos, né? E a construção tradicional não consegue ganhos de produtividade para resolver esses problemas. Então, a gente, de fato, vai ter que industrializar e essa questão tributária vai ter que ser resolvida, Guilherme. Mas muito bom, ótimos pontos que você tocou. Agora eu gostaria de me dirigir ao Martini, né, embora você já tenha dado um spoiler, eu já espero um pouquinho de como vai ser a resposta dele, mas eu também queria saber do Martini, na visão dele, e agora focando mais para a questão da industrialização da construção em madeira, do wood frame, quais são as barreiras que você enxerga que a gente tem hoje, Martini? Legal, eu realmente acho que a gente pode dividir a pergunta em dois grandes temas, né? O primeiro é o olhar sobre a tecnologia, sobre o wood frame, e o segundo o tema da industrialização. No primeiro, eu concordo plenamente com o que o Guilherme trouxe. Não existe qualquer restrição com relação à aceitação da madeira, né? A gente tem sucesso de vendas, esse ponto pacífico, né? A madeira é um produto muito mais inteligente, muito mais sustentável, né? A cadeia da madeira, de fato, a gente está conseguindo estruturar de forma cada vez mais interessante no Brasil. E a norma, inclusive com a ajuda do Gui aqui, a gente tem superado todos os grandes desafios. Então, eu acho que aqui realmente a gente tem uma avenida de crescimento muito interessante. Do ponto de vista da industrialização, na nossa lente de incorporação, a gente entende que a conversa é um pouco mais difícil. Industrializar, né, o modelo off-site dentro da construção civil, ele tem altas barreiras de entrada, né? Primeiro porque tem uma questão de compromisso empresarial. Você tem um alto investimento,
tem que ter uma visão de longo prazo, porque o projeto não se rentabiliza no curto prazo, então você tem que de fato, equilibrar esses dois pratos, né, a questão do investimento e a questão do retorno com esta visão de médio e longo prazo. E a gente entende que a abordagem industrial, ela também é algo que precisa evoluir bastante do ponto de vista do setor civil, né, da construção civil. É fundamental que você tenha uma integração entre construção e incorporação, porque essa integração é que vai permitir uma padronização da tipologia. Ao padronizar a tipologia, você consegue ter escala. E a escala é associada com a padronização, o que vai te trazer a produtividade dentro de uma fábrica. Porque se todo tempo você tiver que mexer na tipologia, você perde a questão da produtividade. Então, é uma visão um pouco mais complexa de que, de fato, você ter uma construção off-site precisa ter uma mudança cultural, uma mudança de visão do próprio setor, porque, de fato, você tem desafios a serem vencidos. Muito bom. Martini, vamos aproveitar que você está na tela. Nós estamos chegando no final desse programa e eu queria que você fizesse a gentileza de fazer as suas considerações e que mensagem você quer deixar para aqueles que nos assistem. Legal. Eu acho que, bom, primeiro já agradecendo aqui o convite, adorei fazer parte da conversa. Eu acho que para nós aqui em Alea, a gente entende que, de fato, o futuro da construção civil passa pela industrialização. Apesar de todos os desafios e barreiras, a gente entende que esse é um caminho sem volta e que vai trazer muito benefício, né, para todos os players, para todos os envolvidos nesse grande processo. Para nós, em Alea, é uma grande fonte de inspiração e motivação poder, de alguma forma, liderar e ter algum tipo de pioneirismo ou ineditismo nessa frente. Então, a gente está sempre à disposição e abertos para compartilhar um pouco da nossa jornada, dos desafios, aprendizados, enfim. É um prazer aqui receber também. Fica o convite aqui de quem quiser conhecer a Alea. A gente está aqui em Jaguariúna, a maior fábrica da América Latina já funcionando. Então, estendo o convite para todos os nossos, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Muito bom, Martins. Obrigado e espero ser um dos teus primeiros visitantes aí em breve, tá bom? Grande abraço. Combinado, um grande abraço. Bom, e você, Guilherme, quais são as suas considerações, que mensagem você quer deixar para o público que nos assiste? Bom, Paulo, acho que foi muito interessante esse bate-papo, que a gente conseguiu falar de forma geral de todos os assuntos do Woodframe, né? Eu vejo que o que a gente tem de realidade hoje já é muito mais interessante do que o que a gente tinha há 10 anos ou há 20 anos atrás. Eu recomendo que as pessoas pesquisem essas soluções industrializáveis de construção, que elas entendam como isso melhora a qualidade da construção, a qualidade de vida de quem mora e consegue ter uma previsibilidade da construção que é algo que a gente busca de forma geral. É lógico que eu sou um apaixonado pela madeira, né? Acho que todo mundo percebe isso e realmente depois que a gente começa a trabalhar com isso, a gente não quer outra coisa. Mas a madeira realmente tem isso, ela é apaixonante, a madeira tem esse lado da biofilia, né? Ela é agradável para o ambiente e, no fundo, ela traz grandes vantagens para todo o sistema, desde o plantio até quem mora. Eu acho que aqui, como mensagem final, só que as pessoas olhem e vejam que a madeira, na verdade, ela está sendo o centro das melhores soluções tecnológicas. Nós não falamos mais de material alternativo, como se falava muitos anos atrás. A madeira é um centro das melhores soluções tecnológicas para a construção. Isso deve ser olhado com bastante atenção. E queria te agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar vocês pelo C3 Talk e parabenizar todo o C3 pelo trabalho. Me ponho aqui à disposição para que onde eu puder contribuir nesse trabalho, que eu sei que é árduo, nessa visão de desenvolver a industrialização da construção no Brasil, mas eu acho que a gente segue no mesmo caminho e precisamos unir as forças aí para seguir nesse caminho. Maravilha. Que a madeira venha com força, então, né? E eu quero dizer que eu sou apaixonado pela madeira também, mas também sou apaixonado pelo concreto, pelo aço. Acho que a gente tem que explorar
o máximo de cada um desses materiais, né? A composição deles é muito interessante, muito oportuna em vários projetos, não é isso? Certamente, tenho certeza. Bom, muito obrigado ao público que nos assiste, à equipe técnica do C3, ao Martini e a você, Guilherme. Foi um grande prazer e muito obrigado pela tua presença. Foi um grande prazer. Obrigado, tá bom? Prazer foi meu. Muito bom.